Não seria legal ter um amortecedor entre você e as pancadas que a vida te dá? Uma almofada que ajuda a dormir tranquilamente, que transforma uma crise de vida em um pequeno inconveniente? Uma rede que possa te apoiar nos momentos mais complicados? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Reserva de emergência. Você pode ter ouvido falar em fundo de emergência, reserva financeira, mas enfim, nós vamos utilizar o nome, o termo reserva de emergência, que é o termo mais utilizado aí no mercado. E o que é reserva de emergência? Bom, antes de falar o que é reserva de emergência, eu acho interessante a gente falar o que não é reserva de emergência. Não é reserva de emergência qualquer gasto que você tenha programado. Por exemplo, você quer comprar uma casa nova, você quer comprar um carro novo, está chegando o Campeonato Brasileiro e você está querendo uma TV nova para assistir os jogos. Isso não justifica utilizar a reserva de emergência. Então, o que é a reserva de emergência? Reserva de emergência é um dinheiro que você separou para momentos de imprevistos, para situações de imprevistos que aconteceu na sua vida, e aí você vai ter essa proteção, essa retaguarda, vamos dizer assim, para você poder resolver o problema que aconteceu e não ficar preocupado de como que você vai sobreviver financeiramente. Tá bem, mas agora que você sabe o que é a reserva de emergência, você pode estar dizendo assim, não, mas isso não é para mim, isso eu não preciso, pode ser que outras pessoas precisam, mas eu não preciso. Eu tenho um bom emprego, a minha área é uma área de alta demanda, então nunca vou ficar sem rendimento, ou então eu tenho um limite de cartão de crédito excelente que pode me apoiar nesses momentos. Primeiro que, na minha opinião, está fazendo errado, né? Usar cartão de crédito para cobrir emergências. Não é o caso, até porque se você não conseguir pagar, o juro do cartão de crédito é altíssimo depois. Então, eu vou tentar te dar alguns exemplos para ver se te ajuda a perceber o quão importante é ter uma reserva de emergência. A maioria das pessoas pensa que perder a renda é perder o emprego, é ser demitido. Mas o que aconteceria se você tivesse de uma hora para outra ter que se mudar de cidade ou até de país para ir apoiar uma pessoa da família, uma pessoa querida que sofreu um acidente e ela precisa da sua ajuda? O que acontece se, por acaso, a empresa que você trabalha é adquirida por uma empresa maior e aí o seu departamento já não tem mais necessidade nessa empresa? O que aconteceria se caso a economia sofresse um problema sério nos próximos 6 meses e a sua profissão, a sua área, ela já não vai mais ser uma área de grande demanda e você simplesmente não consegue mais emprego, não consegue mais trabalho, não consegue mais se encaixar na sua área? Todas essas situações, elas são situações que acontecem com todo mundo. Se não acontecer, certamente vai acontecer. Um outro exemplo é uma emergência médica. Você precisa, eu tenho um plano de saúde, mas beleza, você pode ter que pagar uma franquia, serviços adicionais, algum serviço adicional numa cirurgia e tal. Vai precisar de um dinheiro que não estava previsto. Ou então, um outro exemplo é o seu pet. Foi atropelado o seu cãozinho e você precisa fazer, e tem que fazer uma cirurgia de urgência para ele poder sobreviver. Ou então o seu filho precisa de um apoio adicional na escola para ele poder passar de ano. Aí onde se encaixa a necessidade da reserva de emergência, de todo indivíduo ter sua reserva de emergência. Tá bom, Marco, mas e agora? Qual é o tamanho dessa reserva de emergência? O tamanho vai depender muito de cada indivíduo, de cada família, da particularidade de cada indivíduo e de cada família. Mas os especialistas financeiros aí dizem entre 3 e 8 meses. Eu, na minha opinião, 3 meses é muito pouco. Mas fica aí, tem que avaliar o critério de cada um. Por exemplo, se você trabalha numa área de alta demanda ou é funcionário público, talvez você precise de menos, uma reserva de emergência menor para cobrir menos tempo do que alguém que é um autônomo, por exemplo, que pode perder seu rendimento e ter mais dificuldade de encontrar um outro rendimento. Então o tempo depende de cada um. O valor é seus gastos mensais mais alguma reserva, mais algum lastro. Por exemplo, se você tem um gasto mensal de R$ 2.000, coloque lá R$ 2.500. Aí vê lá, 3 meses, 6 meses, 8 meses, vezes R$ 2.500. E aí faça a conta aí de quanto é que você precisa para sua reserva de emergência.
Mas, novamente, isso é de cada um, isso é muito particular, é muito pessoal definir o montante, qual é o tamanho da reserva de emergência. E, logicamente, se você está começando agora, você não vai conseguir, de uma hora para outra, ter 3 meses, 6 meses de reserva de emergência. Então, a minha dica aqui é comece um pouquinho, comece pequeno, comece com R$ 1.000 que seja. Mas comece já imediatamente. Ah, mas como é que eu vou fazer uma reserva de emergência se eu tenho dívida? Bom, se você tem dívida, a minha sugestão é, pelo menos um mês do seu custo mensal, analise o que pode fazer e deixe de lado a dívida nesse momento e faça a sua reserva de emergência para pelo menos um mês. Depois disso, foque novamente nas dívidas e quando concluir as dívidas, volte para a reserva de emergência, a focar na reserva de emergência para fazer lá seus 3, 6, 8, 10 meses. E como criar um fundo de emergência? Bom, aí tem inúmeras formas, mas tem algumas dicas. Primeiramente é você verificar seu orçamento. Analisar seu orçamento no detalhe, mas no detalhe mesmo. Se você não tem um controle de orçamento pessoal, eu sugiro que faça isso já. Primeira coisa, faça um controle, uma planilha, alguma coisa, para você poder verificar como está seu orçamento e ver se sobra algo daí. E verificando isso, se não sobra nada, você vai ter que achar um jeito de cortar aí alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa para cortar. O segundo ponto defina o valor que você vai separar todos os meses. Sim, eu sei que é difícil a gente separar todos os meses um dinheiro que você não vai usar só no futuro, talvez lá você use no futuro. É difícil? Mas é necessário, a gente sabe que é necessário. Então, defina exatamente qual é o valor que você vai conseguir separar e destinar para a sua reserva de emergência. E o terceiro ponto é ajustar quanto você economiza. Você vai ver que quando começar a economizar, quando começar a separar, a fazer sua reserva de emergência, cada mês que passa, você vai perceber que tem mais onde economizar, que tem mais formas de sobrar mais dinheiro para sua reserva de emergência. É fantástico isso, faça e você vai ver. Algumas maneiras que seriam mais rápidas para economizar, pelo menos o primeiro montante, né, para o primeiro mês de reserva de emergência, é você olhar em volta e ver tudo que você tem dentro da sua casa que você pode vender. Veja na sua garagem, um livro velho, qualquer coisa, roupa que você possa vender. Ah, mas eu gosto de doar, as coisas que eu não uso mais eu gosto de doar. Meu amigo, minha amiga, você doa quando você pode doar. Quando você não tem sequer uma reserva de emergência, não é hora de doar. Você tá antecipando as coisas, você está colocando a carroça na frente dos bois. A hora de doar é quando você tem sua reserva de emergência, você não tem dívida, você está acumulando patrimônio, aí sim você começa a doar. Antes disso não é o momento de doar. Agora que você já iniciou a sua reserva de emergência, onde é que você vai colocar esse dinheiro? Esse é um outro ponto bastante importante. Primeiro, nós sugerimos que você separe essa conta de todas as outras suas contas. Crie uma conta bancária somente para reserva de emergência e que ela não tenha vínculo com cartão de débito. Segundo ponto, liquidez. O que é liquidez? Liquidez é o quão rápido você consegue ter acesso àquele dinheiro. Então, se é para uma reserva de emergência, quando você tiver uma emergência, você tiver um imprevisto, você quer rapidez para buscar esse dinheiro. E é isso que você tem que focar na escolha da conta, do investimento, do local onde é que você vai colocar o seu dinheiro da reserva de emergência. E terceiro ponto é evitar bancos que tenham custos. Então, você não quer botar sua reserva lá em um local onde todo mês tem que pagar uma taxa, manutenção de conta. Hoje em dia tem várias opções, Banco Inter, Nubank, tem outros aí. E um outro ponto não se preocupe com rentabilidade nesse dinheiro, nesse momento. Se você conseguir um investimento que tenha custo zero, que o banco não te cobre nada, não tenha taxas, que tenha excelente liquidez, é uma conta separada de todas as suas outras contas, mas não tem rendimento, o rendimento é pequeno, ok, não se preocupe com isso nesse momento. Tem sempre preferência para a liquidez. E aí a gente pode sugerir, tem algumas sugestões, o Tesouro Selic, ele é muito líquido,
um CDB com liquidez diária de bancos que eu já falei aí, eles possuem esse tipo de serviço. Aí você escolhe aí o que é melhor, se adapta a você. Mas o importante aqui, a palavra de ordem aqui é liquidez. É você ter, se você precisar agora desse dinheiro, você vai lá e pega. Uma boa dica para você também saber, justifica você utilizar a sua reserva de emergência, é se fazer 3 perguntas. Primeira pergunta, isso realmente é um imprevisto? Segunda pergunta, isso é necessário? Terceira pergunta, isso é urgente? Se essas respostas for sim, justifica você utilizar a sua reserva de emergência. É uma dica boa isso para você se fazer essa pergunta. Caso contrário, não é uma emergência, não é um imprevisto e você precisa achar recursos de outro local. Bom, agora é com você montar essa sua reserva de emergência. Bom, agora que você entendeu que é extremamente importante a reserva de emergência, eu queria deixar uma última dica aqui. Para você poder fazer a sua reserva de emergência, ter a disciplina de iniciar e executar, você precisa de 3 coisas. Intenção, foco e viver por um tempo abaixo das suas possibilidades. Não há atalhos aqui. É dessa forma que você vai conseguir fazer a sua reserva de emergência. E eu realmente peço que você seja implacável com sua reserva de emergência. Seja totalmente disciplinado e implacável no que diz respeito a fazer, começar agora e fazer. Você vai ver a tranquilidade que isso vai te dar num próximo imprevisto. E olha, crises como o Covid, cara, não é a primeira e nem vai ser a última. Sempre vão ter novas crises. Sempre, sempre. Sempre vai ter novas crises. Uma crise com reserva de emergência, eu posso falar, é muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê num próximo vídeo.